Os destaques desta edição. Madrugada de terror em Adrianópolis. 5 bandidos invadem casa de empresário, fazem família refém, polícia acionada, frustra assalto e prende 3 bandidos. 2 conseguiram fugir. Homem que matou a ex-mulher com 15 facadas continua foragido. Alta velocidade. Motociclista e garupeira morrem após colidir com um poste na Avenida Itaúba. Mulher morre em colisão no centro da cidade. Motoqueiros fantasmas executaram 2 homens no final de semana. Corpo de mulher com sinais de estupro e estrangulamento é encontrado nas matas da UFAM. Bandidos invadem sítio na M10 durante festa de aniversário. Durante 2 horas mantiveram homens, mulheres e crianças como reféns. Assaltantes levaram joias, dinheiro e um carro. Amazonas se mobiliza para o dia D de combate ao Aedes aegypti. Temer anuncia acordo com presidentes da Câmara e Senado para barrar anistia ao Caixa 2. Cuba inicia funeral de Fidel Castro. Cinzas do líder morto aos 90 anos ficaram expostas por 2 dias para homenagens. Peregrinação pelo país deve marcar despedida. Rosberg ganha o Mundial de Fórmula 1. Torcida do Palmeiras faz festa pelo título e ironiza o Flamengo pelo cheirinho. Começa agora o Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. Manaus será mais um dia de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 36 graus. No momento, aqui no sítio histórico da cidade, 26 graus com 74% de umidade no ar. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover apenas 6 milímetros. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Segunda-feira, 28 de novembro, é o 332º dia do ano. Faltam 33 para acabar 2016. Dia de São Tiago de Marca. Comemoramos ainda o dia do soldado desconhecido. O aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousas e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1887 era inaugurada a Estátua da Liberdade. 1943, Segunda Guerra Mundial, Conferência de Teherã, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o líder soviético Joseph Stalin encontram-se em Teherã para discutir a estratégia de guerra. 1974, John Lennon se apresenta em público num palco pela última vez ao lado de Elton John no Madison Square Garden em Nova York. 1979, um DC-10 da Air New Zealand choca-se contra o Monte Erebo na Antártida. Morrem os 257 passageiros e tripulantes. 2006, o Papa Bento XVI inicia a visita de 4 dias à Turquia. É a primeira vez que ele vai a um país de maioria muçulmana. 5h48. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, inaugura hoje às 10 horas os 2 primeiros módulos fixos de trabalho na Ponte Rio Negro. Além de auxiliarem nas fiscalizações e monitoramento nas ruas e avenidas 24 horas por dia, os módulos contarão com serviço de assistência à população em perícias de acidentes. Pellegrini e os que gostam de alta velocidade que se cuidem. Pois é, Paulo Guerra, né? Agora com novos equipamentos, vamos esperar também que esse equipamento, como já disse o governo do estado do Amazonas, o DETRAN, que é um equipamento que não visa multar, né? É uma estratégia para a diminuição do número de acidentes. Tivemos aí um final de semana bastante movimentado, com muitos acontecimentos, com muitas mortes, lamentavelmente. Pellegrini se deu conta de que aquela mulher que foi morta pelo ex-marido teria sido assassinada com 79 facadas, mas na realidade não foram 79, foram 15, não é, Pellegrini? Foram 15, Paulo Guerra, porque eu estava vendo aí muitas contradições, uns diziam 20 facadas, outros 79 facadas. Eu me certifiquei hoje no Instituto Médico Legal, o número oficial que me foi passado hoje pela manhã, o número exato de 15 facadas. Essa mulher foi morta, Paulo Guerra, infelizmente, pelo Gessé James da Silva, de 46 anos de idade. Pellegrini, festa de aniversário no último sábado à noite. Sítio Muriá, quilômetro 26, estrada Manaus-Itacoatiara, também conhecida como a M10, a pior estrada do mundo, a mais esburacada de todo o mundo. E, de repente, 5 convidados
que não estavam na agenda, não estavam ali colocados como convidados. Nada mais era de que 5 bandidos, Peregrini. 5 bandidos chegaram na festa de aniversário e tocaram terror lá. Eles renderam homens, mulheres e crianças, uma verdadeira humilhação. Durante 2 horas eles estiveram dentro do sítio. E, por fim, levaram pertences das vítimas, levaram joias, dinheiro, outros pertences e um carro Palio Verde 2016, placas PHG 2076. Esses foram 5 bandidos que invadiram o sítio Muriá, no quilômetro 26, durante uma festa de aniversário, onde muitas famílias estavam ali reunidas. E foi uma noite de terror, Peregrini, esta que aconteceu lá no Muriá, no quilômetro 26 da M10. Vou repetir a placa do carro, PHG 2076. A polícia foi chamada e quando chegou os bandidos já haviam se evadido. E também uma noite, a madrugada de terror lá em Adrianópolis, uma mansão foi invadida, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, na rua Dublin, né, lá no conjunto Adrianópolis, Paulo, é a madrugada de hoje, quando 5 bandidos entraram na residência de um empresário e essa ação foi descoberta, foi percebida pelas pessoas, pelos profissionais da central de monitoramento da cidade, que rapidamente deslocou viaturas para o local e fizeram a apreensão aí de 3 elementos, né? Essa ocorrência, Paulo Guerra, está se desdobrando nesse momento no 12º DIP. Foram uma ação aí dos policiais da viatura 1843, 1846 e 086, né? Ao comando aí do sargento Rodrigo Barros, frustraram esse assalto, Paulo Guerra. Os bandidos chegaram a entrar na casa, a desligar as câmeras, mas a polícia agiu com rapidez e conseguiu prender os bandidos. Eram 5 bandidos, 3 foram presos, 2 fugiram, não é, Peregrini? 3 foram presos, Paulo, estão sendo apresentados nesse momento no 12º DIP, outros 2 estão foragidos e a polícia ainda faz o cerco nesse momento na área, a fim de prender esses 2 bandidos que conseguiram se evadir da casa. Ainda há pouco eu falava desse aniversário no sítio Muriá. Os ladrões, Peregrini, chegaram lá por volta de 1h da manhã e saíram às 2h15. Pode? Pois é, né, Paulo? É lamentável, né? As pessoas agora que têm sítio, não é a primeira vez que a gente tem o desprazer de trazer essas informações. Muita gente que tinha sítio, que era lugar de refúgio, lugar de paz. As pessoas agora aí reforçam a segurança, ficam com medo da ação dos bandidos nos sítios aí ao longo das estradas. Peregrini, aquele homem que matou a mulher com 15 facadas continua foragido. Ainda há pouco falamos sobre isso, mas ele continua foragido, né? Continua foragido, Paulo Guerra. Ele, depois de agir covardemente, de matar a mulher dele e depois ir lá na mãe dela, na ex-sogra dele, dizer que ele iria matar a mulher, mas na verdade ele já havia matado, né? A jovem de 25 anos de idade, uma bonita jovem, por sinal. Ele matou essa mulher, Paulo Guerra. As informações dão conta de que ela não queria mais nada com ele, porque descobriu que ele tinha um relacionamento com outro homem, né? E daí em diante ela não queria mais saber dele e ele, enciumado, ele revoltado com o fim do relacionamento, resolveu matá-la e assim o fez, com 15 facadas dentro do carro do casal. Mas ele inverteu a história, Peregrini. Ele disse que ela que havia traído, ela que era a traidora e na realidade ele foi que arranjou outro. Seria isso? Seria isso, Paulo Guerra. Assim afirmou a melhor amiga da mulher, que entregou o computador dela à polícia. Naquele computador, segundo ela, a polícia ia ficar sabendo de tudo. Ela já estava com medo, Paulo Guerra, ela já havia recebido ameaças e disse para essa amiga dela que se algo de pior acontecesse com ela, que ela entregasse o computador dela à polícia, que lá ela dizia tudo o que estava acontecendo. Teríamos uma Gillette aí por esse meio, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra. Além de covarde, frio, assassino, ele também era bobó, né? Era um giletão e acabou matando a própria esposa. Além de tudo, né? Dele ser homossexual, aí é problema dele, mas ele assassino e covarde, né, Paulo Guerra? Matando aí a própria companheira, com quem ele tinha uma filha, inclusive. Pois é, daqui a pouco ele também ouve o Jornal da Manhã e vai dizer que nós estamos aí denegrindo, não é, Peregrini? Na realidade foram informações colhidas lá no local. Informações colhidas no local, inclusive informações essas já repassadas em
todos os sites aí de notícias da cidade, os jornais também estão estampando. Ele tinha esse segredo, agora já não é mais segredo para ninguém, né, Paulo? Pois é, direito de resposta está aí, não é? E uma mulher morreu em colisão de carro aqui no centro da cidade. Daqui a pouco você conta detalhes, mas nos chama a atenção, Pelegrini, alta velocidade. O motociclista estava com uma garupeira. O que ela era para ele, namorada, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, essa é a grande interrogação do momento, Paulo Guerra, já que esse acidente aconteceu ainda, né? Certo é que os dois morreram, né, Pelegrini? Os dois morreram, o fato é que os dois morreram, Paulo Guerra, isso aí a gente tem certeza. E você colocou muito bem a causa do acidente, a alta velocidade, altíssima velocidade. Ele perdeu o controle da moto e colidiu frontalmente com o poste. Para você ter uma ideia da violência do impacto, Paulo, os dois morreram na hora. Alberto Pelegrini, os motoqueiros fantasmas voltaram a atacar. 2 homens foram executados no final de semana. Pois é, Paulo Guerra, um deles após desapartar uma briga, né? Ele apartou uma briga, duas mulheres estavam brigando, parece que as mulheres não gostavam, uma delas acabou fazendo um telefonema e não demorou para que aparecesse um motoqueiro fantasma e executasse esse homem com 3 balaços. 2 deles no peito, um na cabeça. Numa outra situação, Paulo Guerra, foi no bairro da Compensa. O motoqueiro fantasma voltou a agir e durante uma abordagem a um homem, esse motoqueiro disparou 8 tiros contra o corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. Alberto Pelegrini vai contar tudo em detalhes daqui a pouco com estas e outras informações. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo, com outras informações, dizendo que para quem está dirigindo, o trânsito é tranquilo, por onde passamos até o presente momento, nenhum semáforo apagado, tudo tranquilo em relação ao trânsito, pelo menos até o presente momento. Tempo é nublado, Paulo Guerra, choveu, encontramos aí pista molhada na zona norte, na zona leste da cidade e o clima ainda oferecendo possibilidade de chuva aqui para essas áreas da cidade onde nós estamos nesse momento, no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, que viveu uma noite madrugada relativamente agitada. Paulo Guerra. Pois é, chuvas localizadas, o Climatempo está falando que a probabilidade de chuva hoje é de 6 milímetros e já choveu em algumas partes da cidade. A partir da próxima quinta-feira, 1º de dezembro, a corrida de táxi ficará mais cara aqui em Manaus. Os consumidores da capital vão pagar 32,69% a mais no valor da bandeira, que será cobrada no tipo 2 durante todo o mês de dezembro. Na prática, uma corrida que custava R$17 passará a custar R$21,25. A cobrança é uma forma de cobrir o tradicional 13º dos taxistas. A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, vai iniciar a partir de hoje o período de cadastramento dos servidores que desejarem aderir ao plano de saúde da educação. A 14ª Expofeira de Arte e Cultura dos Servidores das Instituições do Meio Ambiente acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no estacionamento Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPA, de 8 às 14 horas. A feira, que contará com mais de 30 expositores, terá temática natalina e será uma oportunidade para quem quiser comprar um presente mais personalizado. A entrada é franca e aberta ao público. O segundo ciclo de palestras promovido pelo curso de farmácia da Universidade do Estado debate as diversas possibilidades da atuação do profissional. O evento será realizado nesta segunda-feira das 18 às 21 horas no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde. Temos informações de Iranduba, J.Rai. Paulo Guerra, um evento religioso realizado neste fim de semana trouxe a Iranduba a cantora cristã Shirley Carvalhais, um dos nomes de grande expressão da música evangélica nacional. Ela se apresentou na noite de sábado durante as comemorações dos 16 anos da Igreja Assembleia de Deus tradicional aqui da cidade. O encontro, intitulado Congresso de Missões e Escola Bíblica Dominical Iranduba para Cristo, também reuniu a Orquestra Gedutum, Coral Adoradores do Rei, entre outros nomes da música evangélica e pregadores de outros estados do Brasil.
Apesar do cansaço físico por causa da viagem e da agenda de compromissos, a cantora Shirley Carvalhais, que tem 40 anos de carreira, atendeu pacientemente a multidão de fãs que pediam autógrafos e queriam tirar fotos com ela na saída do culto. Em meio à multidão, conseguimos uma rápida entrevista com a cantora. É um prazer muito grande e estar participando desse evento. Estou muito cansada, quase que desfalecendo de tanto cansado, mas glória a Deus, foi uma glória do Senhor. Aconteceu um milagre que foi as almas para o reino do Senhor Jesus, e eu glorifico a Deus por estar aqui nessa noite, por ter participado desse evento abençoado. A Shirley Carvalhais não é superstar, é adoradora, não é? Sou adoradora, a única estrela que brilha é Jesus. Nesta segunda-feira, a cidade de Iranduba amanhece com céu parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 24 graus. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Todo mundo que vem para Manaus acha a viagem longa. Quando vai para o Rio Grande do Sul, não fala nada. A União Geral dos Trabalhadores do Amazonas, UGT, juntamente com a Secretaria de Formação da UGT Nacional, realizará no próximo dia 30, no período de 8h30 às 17 horas, o Seminário de Formação da Região Norte, temário Conjuntura Global Política Nacional de Formação Sindical, na Caritas Arquidiocesana de Manaus. Segundo o presidente da UGT Amazonas Sindical, Antônio Madônio Albuquerque, o seminário objetiva apresentar linhas gerais da Política Nacional de Formação às entidades filiadas, apresentar o SNFS, Sistema Nacional de Formação, aos secretários de formação das estaduais e detectar as necessidades em relação à formação sindical de cada região. O Exame Nacional do Ensino Médio Enem para pessoas privadas de liberdade, que aconteceria nos dias 6 e 7 de dezembro, tem uma nova data. A prova será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro, terça e quarta-feira, com início às 11h30 nas unidades prisionais. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através da Escola de Administração Penitenciária, realizou a inscrição de 598 internos que irão fazer o exame em 2016. O número de inscritos desse ano superou o total de participantes em 2015. A Fundação SECOM realiza hoje às 8h30 da manhã no seu auditório um ciclo de palestras gratuito e aberto ao público, alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, comemorado ontem. Profissionais como a ginecologista Mônica Bandeira de Melo, o cardiologista Aristóteles Conde Alencar e a enfermeira oncológica e diretora administrativa da Liga Amazonense contra o Câncer, Marília Muniz, comparecerão à atividade para falar sobre os fatores de risco e avanços no tratamento e controle do câncer. 6h07 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A princípio de surto de leptospirose, Manacapuru causa preocupação à população e acende um sinal de alerta às autoridades de saúde. A doença é transmitida por ratos. Segundo informações, já causou a morte de uma pessoa e outras duas estão internadas na UTI do Hospital Tropical em Manaus. A grande quantidade de lixo espalhado pelos 4 cantos da cidade tem se tornado um problema para os moradores de Manacapuru. O acúmulo de lixo aumenta também a presença de ratos pela cidade e, consequentemente, as graves doenças como a leptospirose. É uma doença causada por uma bactéria presente na urina dos ratos e ratazanas que acaba se misturando com a água de valetas, lamas, lagoas e cavas. A bactéria penetra no corpo humano através de pequenos ferimentos da pele ou pelo simples contato excessivo com a água. Após a infecção, o período de incubação da doença é em média de 7 a 14 dias. A doença já foi identificada em algumas áreas da cidade, como os bairros Novo Manacá, parte do centro, como a Travessa Juricaba, Rua Padre Rafael e Olavo Bilac, no São Francisco. Há informação de que nesta segunda-feira, uma equipe de vigilância de saúde estará em Manacapuru para averiguar se existem mais casos da cidade que possam identificar a doença. Bem, Paulo, o que não é difícil é ver ratos por toda a cidade, inclusive nos arredores do hospital, já que existe um pavilhão abandonado num terreno baldio, onde há acúmulo de lixo e sujeira. Os próprios funcionários do hospital relatam que a presença de ratos pelos corredores do hospital é constante, principalmente na ala da maternidade, que está desativada, onde também podem ser encontrados ratos e morcegos. Um perigo para os pacientes internados. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h09 em Manaus. O gabarito das provas do processo seletivo contínuo PSC 2017 da Universidade Federal do Amazonas, aplicadas ontem,
está disponível no site da instituição. Para consultar o gabarito preliminar, os candidatos devem acessar o www.converse.ufam.edu.br. Na manhã de ontem, aproximadamente 62 mil estudantes iniciaram uma das etapas do PSC. Foram registradas 148 ausências entre os candidatos inscritos para a primeira fase do 21º exame de ordem da OAB, realizada ontem. As provas começaram às 11 horas da manhã no campus da Unip. Ao todo, 1.801 candidatos participaram do exame. Para garantir a classificação na próxima fase, o candidato precisa alcançar 40 pontos. Cada questão vale 1 ponto. A prova prático-profissional, segunda fase do exame, deverá ocorrer no dia 27 de janeiro do próximo ano. O governador José Melo vistoriou o andamento das obras do residencial Viver Melhor 3 no Monte das Oliveiras e a segunda etapa da ligação viária Presidente Dutra e Orla Fluvial no bairro da Glória, na zona oeste. As obras serão inauguradas agora em dezembro. No sábado, Melo esteve na obra do bairro da Glória, que será inaugurada na próxima quinta-feira, 1º de dezembro. Com investimento de 25,59 milhões de reais, a obra integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin 3, que vem promovendo intervenções na bacia do São Raimundo. Já no domingo, o governador fiscalizou as obras do Residencial Viver Melhor 3, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto habitacional possui 2.000 unidades habitacionais e vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas que possuem renda mensal de até R$1.600. A entrega está prevista para dezembro deste ano, dependendo do calendário de entrega do Ministério das Cidades. Na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, o Brasil inteiro estará mobilizado no dia D de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, vírus e da febre chikungunya. A mobilização é o ponto de partida da campanha nacional para intensificar as ações de prevenção ao mosquito, que se tornou o inimigo público número 1 da saúde no Brasil. Aqui, a Praça Eleodoro Balbi, a Praça da Polícia, será ponto central do evento, sob a coordenação do governo do estado e da prefeitura, que contará com a presença do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e autoridades locais. Para dar mais peso às ações, o governo federal está enviando um ministro de estado a cada capital. A programação inicia às 8:30 da manhã com a entrega simbólica pelo ministro Helder Barbalho de veículos tipo Doblo para as ações de vigilância dos municípios de Manaus e Humaitá, que serão contemplados com um veículo cada, e 2 para o governo do estado, para fortalecer as ações da Fundação de Vigilância e Saúde, e haverá ainda atividades físicas como educadores físicos e ações de saúde, verificação de pressão arterial, de glicemia, massagem e exposições. Polícia. Vamos aos acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, movimentação intensa durante o final de semana. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes, durante a noite e madrugada, somente de ontem para hoje, 8 atendimentos por violência, assim distribuídos, 4 por agressão física, 2 pessoas foram agredidas a facadas e outras 2 deram entrada vítimas de arma de fogo. Assim foi o plantão no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também intensa. 4 pessoas deram entrada vítimas de agressão física. Um deles em estado grave levou várias pauladas pelo corpo. Uma pessoa foi vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto, também deu entrada com ossos quebrados em estado grave. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes e um dolorido rabo de arraia. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Ele se meteu em uma confusão no bairro Jorge Teixeira. Alguém ainda dizia: olha a faca, João, olha a faca, João. João nem deu moral. De repente, o oponente do João sacou uma arma da cintura e desferiu 2 golpes certeiros na vítima, que está em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo, de plantão na noite e madrugada na enfermaria.
Margarida, lá no pronto-socorro Platão Araújo, lá no setor infantil, setor pediátrico, o doutor Daniel Roger, do Seman também lá, tirando o plantão, gente boa da melhor qualidade, um abraço ao doutor Daniel Roger, que também tira plantão no Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme essa edição do Jornal da Manhã já divulgou em absoluta primeira mão que 5 bandidos invadiram uma residência de alto padrão no bairro Adrianópolis. Paulo Guerra e ouvintes, esses 5 homens invadiram a casa, rapidamente cortaram os fios da câmera de segurança, já foram na porta com um pouco mais de fragilidade da casa, já tinha uma fita, né, por assim dizer, entraram na casa, só que o sistema de monitoramento da cidade percebeu a ação e a monitora rapidamente pediu para que viaturas se deslocassem ao local, e assim foi feito. A polícia chegou rapidamente, 3 bandidos foram presos, dois deles conseguiram fugir. A ocorrência, Paulo Guerra, o flagrante está sendo ainda desenrolado no 12º DIP, nessa ação dos policiais do 12º DIP, viatura 1843, 1846 e 096, conseguiram frustrar esse assalto, prender os bandidos que estão sendo flagranteados nesse momento, repito, no 12º DIP. Eu ia esquecendo de dizer que no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, a situação foi bem agitada durante a noite e madrugada, principalmente no plantão de sábado para domingo. Paulo Guerra, a grande maioria. Crimes passionais e também muitas ocorrências em relação à bebedeira. O pessoal enchendo a cara, bebendo nos bares, bebendo em casa, de repente há aquele desentendimento, daí partem para a violência, daí não tem como a polícia conter, meu amigo. 2 amigos que estavam dividindo a mesma garrafa, colegas de copo, se desentenderam e um deles acabou dando uma garrafada na cabeça do outro. Fato ocorrido no bairro Jorge Teixeira. Também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, um homem vítima de agressão física. Ele pegou várias pauladas pelo corpo no bairro Novo Aleixo e deu entrada completamente desfigurado naquela unidade de saúde. Em uma outra ocorrência, Paulo Guerra, 2 mulheres brigavam pelo amor do mesmo homem. Uma delas também deu entrada gravemente ferida no pronto-socorro João Lúcio. Ela acabou levando aí golpes de pedaço de pau, que a outra havia pela rua, uma pedrada no supercílio, a mulher já quase desmaiada e a outra batia nela. As 2 disputavam o amor do mesmo homem, um açougueiro que mora na zona leste da cidade. Um homem de pouca beleza, já de idade avançada, entretanto, com as carnes passando aí dos R$20 o quilo, era um homem que tinha um grande valor afetivo a essas 2 mulheres. Um açougueiro hoje em dia, para as mulheres, para essas 2 mulheres que estavam brigando, né, ele tinha o seu valor. Tanto é que elas se matavam pelo amor desse açougueiro conhecido como Félix. Ele é da área da zona leste da cidade. As mulheres estão se matando pelo açougueiro, o açougueiro conhecido como Félix. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em uma ação da Rocan, 2 pessoas foram presas no bairro Campos Sales, com uma boa quantidade de cocaína e maconha. Essa ação foi desenvolvida por policiais do 19º DIP, aliás, por policiais da Rocan, e apresentadas aos policiais civis do 19º DIP. Foi uma ação dos policiais da Rocan. Falando em ação da polícia,
Hoje chega mais um navio de turismo em Manaus e os policiais da Politur, ao comando do comando lá, do Tenente Lages, que é o comandante da Politur, já estão aí a postos para fazer a segurança dos turistas. O cabo André Souza foi quem nos passou a informação. Hoje tem um navio de turismo chegando em Manaus e a Politur já está a postas desde esse momento. No bairro Santo Agostinho, um menor de 17 anos de idade foi preso portando um revólver calibre 38. Ele estava também com uma boa quantidade em drogas, 400 gramas de cocaína. Foi mais uma ação da Secretaria de Segurança, que através da ROCAM conseguiu prender esse bandido que estava com droga. Aliás, a Secretaria de Segurança batendo todos os recordes de apreensão de drogas. Na gestão do Dr. Sérgio Fontes, o recorde já está quebrando o próprio recorde em relação à apreensão de drogas. E dessa vez não foi diferente, mais de 400 gramas apreendidas aí pela ROCAM. Falando em ROCAM, a ROCAM também agiu no conjunto Cidadão 10. Um homem foi preso portando um revólver calibre 38. A ROCAM também com suas viaturas no bairro José Bonifácio, e um homem de 40 anos, armado, pronto para cometer assaltos, foi preso portando um revólver calibre 38. Se você tem alguma informação para passar para a ROCAM, não quer que seu nome seja revelado, se você quer falar diretamente com a ROCAM, atenção para o WhatsApp da ROCAM. O WhatsApp nós vamos informar agora, para você que quiser denunciar qualquer tipo de bandidagem no seu bairro, você não precisa sequer se identificar. Basta passar o WhatsApp para o 99280 7574. Olha o WhatsApp da ROCAM, 99280 7574. Você fala diretamente com a ROCAM pelas redes sociais. A ROCAM aí que vem desenvolvendo um grande trabalho na cidade. E mais ação da polícia. Secretaria de Segurança em toda a cidade. Final de semana com bastante policiamento, eram blitz em toda a cidade. Nós também, que nós somos de ferro, nos entregamos ao desfrute durante o final de semana e percebemos a ação da polícia, da Secretaria de Segurança nas principais vias da cidade, principalmente na noite de sábado para domingo, naquela área de casa de festas ali, na área da Avenida do Turismo, na área ali do Tarumã e também da Ponta Negra. Fábio Martins da Silva, 26 anos, foi linchado, pegou um couro da população. Ele foi detido após efetuar um roubo à linha de número 540 da empresa União Cascavel. Ele portava uma faca, estava ameaçando os passageiros, e a Secretaria de Segurança, através da Operação Catraca, conseguiu prender esse bandido que ousou assaltar um ônibus. A ocorrência deu-se na 15º DIP e o assalto ocorreu no bairro de Santa Etelvina. Já era essa questão de assaltar ônibus e ficar por isso mesmo. A Secretaria de Segurança está de olho. Tem gente apaisana dentro do coletivo. O bandido que for assaltar ônibus está arriscado a levar bala a qualquer momento. Um menor de 17 anos foi apreendido com um revólver calibre 38. Foi no bairro de Santo Agostinho. Uma pessoa também foi presa com uma arma de fogo. Também esse aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. A Secretaria de Segurança agindo, tirando bandidos de circulação e diminuindo o índice de criminalidade em todo o estado e principalmente em Manaus. O número de homicídios caiu no mês passado mais de 26%. Agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Ciúme, discussão, covardia e morte.
O bairro de São Raimundo ficou aterrorizado, ficou assustado quando soube da notícia que o bandido ciumento e pederasta Gessé James da Silva, de 46 anos de idade, matou a ex-esposa com 15 facadas no pescoço. O crime aconteceu no bairro de São Raimundo, dentro do carro da vítima. Segundo uma amiga da vítima, muito chegada a ela, inclusive as duas já estavam conversando muito, já haviam morado juntos, só eram amigas de infância. O Gessé estava de relacionamento com outro homem. Daí a vítima descobriu e não quis mais saber de nada com ele. Foi quando o Gessé resolveu matá-la. Após desferir as facadas, ele ainda foi frio e cruel. Foi até a casa da mãe da vítima, até a casa da ex-sogra, dizer que ele ia matar a filha dela. Não era assim, ele já tinha matado a jovem. Ele estava com sentimento de vingança, foi frio, foi cruel, foi calculista e ainda maltratou a própria mãe da moça que morreu. O bandido Gessé James da Silva, covarde, bandido, continua foragido. A polícia está está buscando rapidamente prender esse bandido que merece apodrecer na cadeia. Você conhece ele? É o Gessé James da Silva, 46 anos, bandido da mais alta periculosidade. Paulo Guerra. Após separar uma briga, um homem acabou morrendo na Cidade de Deus. Aliás, foi no bairro, ele acabou, Paulo Guerra, sendo assassinado. Ele morava no bairro Cidade de Deus. Foi assim, ele estava num bar, de repente ele viu uma briga. Duas mulheres estavam, uma puxando o cabelo da outra, se espancando de todo jeito. Ele não aguentou ver aquilo e acabou separando a briga. Uma das mulheres não gostou que ele separasse a briga e de repente fez uma ligação. Não demorou, apareceu o motoqueiro fantasma, apareceu o assassino. O assassino chegou perto da vítima e atirou 3 vezes, matando na hora. Foi um crime bárbaro, um crime frio. Ele levou 3 balaços, 2 no peito e 1 na cabeça. Um vendedor de 27 anos foi brutalmente, covardemente assassinado com 3 balaços pelo corpo. O crime aconteceu no bairro União da Vitória. O homem estava em frente à sua casa quando de repente apareceu o motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma pilotava uma moto 125, pilotava um cavalo do cão. De repente chegou perto da vítima, olhou bem nos olhos da pessoa que ia morrer, apertou o gatilho e disparou. 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. E o motoqueiro fantasma ataca novamente. No bairro da Compensa, um homem de 39 anos foi executado com 8 tiros e tudo aconteceu assim. O homem estava em uma festa de aniversário. Poucos minutos antes de morrer, ele cantava o parabéns a você, era o mais animado, ele que puxava o é big. Ele gostava de uma festa de aniversário. Ele não sabia, ele comia bolo, ele tomava guaraná, ele não sabia, mas ele estava prestes a morrer. Ao sair da festa, o motoqueiro fantasma o abordou. Não teve muita conversa, foi sem mais delongas. E de repente, o motoqueiro sacou a arma e disparou. 1, 2, 3, 6, 8 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos
e morreu. Morreu após sair de uma festa de aniversário. O corpo de uma mulher de aproximadamente 30 anos foi encontrado com sinais de estrangulamento e estupro. As roupas dessa mulher estavam rasgadas e jogadas próximo ao corpo. Tudo aconteceu nas matas da Ufam, ali nas proximidades do bairro do Coroado e do Japim. Na realidade, ali na fronteira, no bairro do Japim e do Coroado. Ali nas matas da Ufam, para ser mais preciso, ali sempre acontece alguma coisa. Tem um negócio do igarapé ali por trás, que o pessoal vão para lá para queimar o cigarro do capeta e cheirar o pó da desgraça. Tem gente que quando vai cheirar cocaína, bota para dentro até o plástico para não sobrar nada. E lá naquele igarapé, sempre a polícia tem que dar uma passadinha, tá cheio de noiado, pronto para aprontar, pronto para fazer o que não deve ali nas proximidades da Ufam. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um acidente de trânsito violento, um acidente de trânsito gravíssimo, aconteceu à noite de ontem por volta de 21 horas na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, e tudo aconteceu assim. Um casal em uma motocicleta aceleravam, eles vinham com tudo, montados em um cavalo do cão, a moto em alta velocidade, descia a ladeira da Itaúba em direção à bola do Jorge Teixeira, a motocicleta ia fumaçando, o motoqueiro ia em alta velocidade, de repente o motoqueiro perdeu o equilíbrio, o motoqueiro perdeu o controle do seu cavalo do cão, puxou as rédeas do cavalo, perdeu o controle da moto e bateu de frente no poste. O motoqueiro vinha com uma jovem na garupa. O resultado, os dois morreram na hora. Os corpos ficaram dilacerados, jogados no asfalto. Os dois não usavam capacetes e morreram na hora. O casal morreu e foi transportado, foi levado ao Instituto Médico Legal pelo carro Tumba do IML, que se deslocou mais uma vez até a Avenida Itaúba. Acho que o carro do IML já não precisa nem de motorista para Itaúba, já vai sozinho. Todo dia tem um carreto, tem um frete ali para a área da Avenida Itaúba. Como morre gente, a Rua da Morte, Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. No perigosíssimo bairro do Crespo, morte no bairro do Crespo, o bairro das Mulheres Valentes ontem viveu uma noite agitada e o começo da madrugada não foi diferente. No bairro do Crespo, nas proximidades ali do Banco do Brasil, 2 horas da madrugada, um homem até o momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Para fechar, Paulo Guerra, mais uma vítima no asfalto, mais uma vítima de acidente de trânsito. Dessa vez, uma mulher de 34 anos de idade morreu em uma violenta colisão, em um violento acidente de trânsito ocorrido na rua Luiz Antoni com Ramos Ferreira. Como tem morrido gente em Manaus em acidentes de trânsito. O Detran se rebola de todo jeito, mas está morrendo muita gente no asfalto. Praticamente todo dia a gente tem noticiado aqui que o asfalto tem sido palco de morte todos os dias na cidade. Muita morte no trânsito de Manaus vem acontecendo praticamente todos os dias. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
42 exames de corpo de delito. De plantão hoje, na permanência do IML, o Cláudio, que me oferecia hoje o café da Dona Elza. Pensa num café ruim, café horrível do Instituto Médico Legal, café amargo com pão dormido de aproximadamente uns 3 dias. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A procura de ingressos para o torneio Caixa de Futebol Feminino, que vai ocorrer entre os dias 7 e 18 de dezembro na Arena da Amazônia, em Manaus, não tem sido satisfatória. Pelo contrário. Há 10 dias da abertura da competição, apenas 17 mil ingressos foram comercializados. Nico Rosberg parece não ter apreciado sua última corrida da temporada, justo a que a sagrou campeão mundial. Antes de confirmar o título, o piloto alemão foi fortemente impressionado por Sebastian Vettel e Max Verstappen por conta da diminuição de ritmo de Hamilton, que cruzou em primeiro lugar e desacelerou nas últimas voltas propositalmente para que os concorrentes alcançassem seu companheiro de equipe. A edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, decidida neste domingo, é a 13ª conquista nacional da Sociedade Esportiva Palmeiras. Recordista no quesito, a equipe alviverde, fundada em 1914 por imigrantes italianos, aumenta sua vantagem sobre o Santos. Além do Campeonato Brasileiro 1972, 73, 93, 94, 16, o Palmeiras também conquistou a Copa do Brasil em 98, em 2012, 2015, Taça Brasil em 60 e 67. O torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1967 e 69 e a Copa dos Campeões em 2000. Por seus torcedores, o clube é chamado de campeão do século. A 13ª Taça Nacional da história do Palmeiras marca a segunda conquista do clube no Palestra Itália após a longa reforma do local. O Palmeiras se notabilizou em 2016 como especialista em quebrar tabus. Só nessa edição do Campeonato Brasileiro foram 3 marcas negativas que o time dirigido por Cuca derrubou. As vítimas do campeão nacional foram o Sport, Internacional e Atlético Paranaense. O mais importante tabu quebrado nessa temporada foi justamente a conquista do título brasileiro, sacramentada ontem com a vitória de 1-0 sobre a Chapecoense no Palestra Itália. O Verdão não conquistava o campeonato desde 1994, quando levantou a taça diante do Corinthians. Flamengo e Corinthians, que dizem ter as maiores torcidas do mundo, ficaram longe em 2016. O Palmeiras quase sempre lotou seu estádio, que lhe proporcionou faturamento de 500 milhões de reais, o que o deixa incômoda a situação financeira. Após confirmar o título do Campeonato Brasileiro com a vitória de ontem, o Palmeiras provocou o Flamengo, seu principal perseguidor, na maior parte da competição. Logo que o árbitro Anderson Daronco apitou o final da partida, funcionários do Verdão entraram no gramado do Palestra Itália com uma enorme faixa retangular com o desenho dos mascotes do clube, o periquito e o porco, e a seguinte mensagem: sem choro nem cheiro, Palmeiras é campeão. Nos outros jogos da rodada no Maracanã, sem cheirinho, o Flamengo derrotou o Santos por 2-0. O São Paulo foi a BH e venceu o Atlético Mineiro 2-1. O Figueirense fez 1-0 no Fluminense, que acabou de testar os meninos da base e de forma inexplicável e somou 9 jogos de jejum. O Santa Cruz goleou o time reserva do Grêmio por 5-1. Já o Internacional, que pode ser rebaixado, passou pelo Cruzeiro 1-0. Na briga contra o rebaixamento, a Vitória visita o Curitiba a partir das 20 horas no Couto Pereira. Ontem o Inter venceu e se manteve vivo. Se o Vitória venceu o jogo de hoje, o Internacional vai depender do jogo contra o Fluminense. Últimas notícias. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje no mercado de futuros de Londres, cotado a 47,16 dólares, baixa de 0,16% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Foi enterrado na tarde deste domingo no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio, o corpo do cantor Roberto Correia, dos Golden Boys. O artista morreu aos 76 anos no último sábado em sua casa no bairro do Meyer, na zona norte do Rio. O grupo foi criado em 1958 e era um dos mais famosos da Jovem Guarda. Após 4 anos, o júri popular de Elise Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, começa hoje. O julgamento pode durar até 5 dias. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, acumula em seu gabinete 47,02% da fila de 3.298 habeas corpus que aguardam julgamento. São 1.426 habeas corpus sob sua relatoria, o mais antigo de 2008, HC 94-189, segundo a estatística oficial do STF, 2 vezes confirmada pelo ministro por seu gabinete.
Seguindo proposta elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, hospitais de 11 unidades da federação já podem emitir a certidão de óbito. A medida torna mais fácil a obtenção do documento que até então só era emitido nos cartórios. De acordo com as novas regras, o registro pode ser feito por postos cartoriais instalados tanto em hospitais públicos como privados. A expectativa é que a medida, além de desburocratizar o processo para a obtenção do documento, contribua para o combate a fraudes que são feitas a partir do uso do nome de pessoas que já morreram. O serviço já está disponível em unidades de saúde do Rio de Janeiro, de Goiás, do Acre, do Pará, da Bahia, do Ceará, de Roraima, de Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal. Não se falou em Manaus ainda. O filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, presta depoimento na 10ª Vara Federal de Brasília, na ação penal na qual o ex-presidente Lula é acusado de obstrução da justiça. Ele fala como testemunha de acusação do Ministério Público Federal e como testemunha de defesa do advogado Edson Ribeiro e do empresário José Carlos Bonlai. 6h45 em Manaus. O ex-governador Sérgio Cabral e a mulher dele compraram quase 7 milhões em joias. E pagaram com dinheiro vivo ao longo dos 2 mandatos de Cabral. Os documentos foram entregues à Justiça Federal e as investigações estão caçando esse tesouro. O presidente Michel Temer disse ontem que pode haver um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano durante o evento com empresários do país árabe em São Paulo. Em 2015, o volume de transações comerciais entre os dois países foi de 310 milhões de dólares. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, também destacou a ampliação das trocas comerciais entre o Brasil e o Líbano e destacou acordos em andamento na área alimentícia. Segundo Serra, o setor de defesa é outra área com potencial de ampliação do comércio bilateral com o país árabe. A campanha presidencial de Dilma Rousseff, em 2014, pagou o salário de assessores pessoais de seu vice na chapa e hoje presidente Michel Temer. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a chefe de gabinete de Temer e o atual secretário de comunicação da presidência foram, por exemplo, remunerados pela candidata Dilma Rousseff durante a disputa presidencial, embora o PMDBista tenha registrado uma conta própria na Justiça Eleitoral. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse em entrevista ao Fantástico ontem à noite que gravou uma conversa telefônica com o presidente da República, Michel Temer, mas que o seu conteúdo foi burocrático e protocolar. Ele negou ter gravado qualquer outra conversa com Temer. A aviação de Israel executou uma ofensiva ontem à noite nas colinas sírias de Golã, um dia após um ataque atribuído a um grupo vinculado ao grupo extremista Estado Islâmico na área, anunciou o exército. Os aviões israelenses bombardearam um local da ONU abandonado que havia sido utilizado como base no domingo para um ataque jihadista com 4 autores mortos após a ação, informa um comunicado militar. O setor norte do leste da cidade síria de Alepo passou nesta segunda-feira ao controle das forças governamentais após tirar dos opositores rebeldes o bairro de Al-Sajur e outras partes da cidade, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A ONG disse que a região que vai desde a estrada que leva ao aeroporto internacional de Alepo até Al-Sajur está agora sob o domínio das autoridades. A polícia das Filipinas detonou nesta segunda-feira uma suposta bomba encontrada por trabalhadores da limpeza a poucos metros da embaixada dos Estados Unidos em Manila, informou a imprensa local. O custo final para o desmantelamento da central de Fukushima e as compensações pelo acidente nuclear será quase o dobro do valor das estimativas iniciais e chegará a mais de 20 trilhões de ienes. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria japonês, que estimou no final de 2013 este custo em 11 trilhões de ienes, já divulgou os novos cálculos a seu comitê de analistas e informou hoje o jornal japonês Nikkei. A Coreia do Norte declarou nesta segunda-feira 3 dias de luto oficial pela morte do ex-presidente cubano Fidel Castro, líder que manteve uma relação estreita com o regime dos Kim e ao qual se considera um amigo próximo do povo norte-coreano. E a partir desta segunda-feira, os cubanos vão poder prestar suas últimas homenagens a Fidel Castro, que morreu no último sábado aos 90 anos. O país vive 9 dias de luto oficial. As cinzas de Fidel vão ficar no Memorial José Martí, em Havana, até terça-feira e depois vão percorrer o país até Santiago de Cuba, berço da Revolução Cubana. No domingo, dia 4 de dezembro, as cinzas serão enterradas em uma cerimônia no maior cemitério da cidade. Também está previsto um ato popular convocado pelo governo na
Praça da Revolução em Havana. Os eventos estão sendo organizados por uma comissão especial. Já na quarta-feira começará uma peregrinação de 4 dias com as cinzas que percorrerão 13 das 15 províncias da ilha. Os restos mortais do líder viajarão de estrada no sentido contrário ao da Caravana da Liberdade, a mesma que levou um fidel triunfante de Santiago de Cuba até Havana em 1959, quando depois a ditadura de Fulgêncio Batista. Será um trajeto de 1.000 quilômetros até Santiago de Cuba, onde está previsto um ato maciço na Praça Antônio Maceu. O sepultamento ocorrerá no dia 4 de dezembro às 7 horas, horário local, 10 horas da manhã no horário de Brasília. O presidente da República, Michel Temer, anunciou neste domingo um ajustamento institucional com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata, e do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a fim de impedir a tramitação no Congresso Nacional de qualquer medida que permita anistia a políticos que, em eleições passadas, tenham praticado Caixa 2, uso de recursos não declarados à Justiça Eleitoral. O anúncio foi feito durante a entrevista conjunta com Maia e Renan no Palácio do Planalto. Os três descartaram a hipótese de aprovação de alguma proposta que eventualmente venha a ser apresentada com a finalidade de anistiar o Caixa 2 ou crimes associados a essa prática, como corrupção e lavagem de dinheiro. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Preocupado com a delação da Odebrecht, Temer anuncia acordo com o Congresso e barra anistia Caixa 2. A Folha de São Paulo. Protesto em São Paulo pede impeachment de Temer e direta já. O Estado de São Paulo. De luto, Cuba começa a preparar funeral de Fidel. Exilada irmã descarta ir ao enterro. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Políticos que receberam dinheiro de Caixa 2 querem fim da Lava Jato. Valor econômico. Calheiro confirma ter gravado Temer pelo telefone em entrevista à TV. Estado de Minas. Grupo é preso com aproximadamente 100 quilos de maconha na Grande BH. Vamos ao Recife com o Jornal do Comércio. Agreste seco. Falta de chuvas colocou de joelhos a população da região. Fortaleza Diário do Nordeste. Presos fazem rebelião no presídio de Juazeiro do Norte. Porto Alegre, 0 hora. O número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa no Brasil aponta a CNJ. Brasil Econômico. Governo Central tem superávit primário de 40,8 bilhões de reais. Edições impressas locais. Agora. Mulher descobre que marido atraía, pede divórcio e acaba morta. Em tempo. Apagões prejudicam indústria e comércio. A crítica. Dona de casa é morta com 79 facadas por ex. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Raio, Noticiário Policial, com Alberto Peregrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.